Olá, amigos! Dando continuidade ao nosso guia de estudos, hoje com o tema Jesus e toda a Escritura. O relato bíblico mostra que após a morte de Jesus, os discípulos ficaram confusos, seus seguidores ficaram confusos, não estavam entendendo o que havia acontecido. Alguns ficaram decepcionados, fugiram por conta do evento da morte de Jesus. Mas por que isso aconteceu? Se Jesus Cristo havia dito aos discípulos tudo que haveria de acontecer com ele, em Mateus 20, versos 18 e 19, também em Lucas 18, 31 a 34, nós vimos o próprio Jesus falando aos discípulos, dizendo: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, o Filho do Homem, Filho de Deus, será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, vão bater nele, vão crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Jesus Cristo explicou exatamente a sua morte e ressurreição aos discípulos. Mas por que eles estavam confusos agora, após a ressurreição de Cristo? Era exatamente o problema do ser humano, é o foco em algo que não é o principal. Porque todos os judeus, incluindo os discípulos e aqueles que seguiam a Jesus, aguardavam um Messias que viesse libertá-lo do Império Romano. Seria então uma espécie de revolucionário, um estrategista militar, um guerreiro ultrapoderoso, vindo de fora do planeta para derrotar os romanos. Mas as profecias não haviam dito isso sobre Jesus. Todos os livros do Antigo Testamento, os profetas, apontavam para um Cristo que viria sofrer pelos nossos pecados. Naquela época já existia o Antigo Testamento, o Pentateuco, os profetas. E Isaías 9, versos de 1 a 2, dizia exatamente que o Messias ministraria na Galileia. Falava o nome da cidade. Isaías 53, 4 diz que o Messias, Jesus, teria um ministério de cura. Deuteronômio 18, versos 15 a 18, diz que ele seria profeta, seria a própria boca de Deus. Isaías 50, verso 4, diz que ele falaria sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus. Isaías 61 diz que ele pregaria as boas novas. Malaquias 3:1, que ele viria revelando a nova aliança. Salmos 78, verso 2, diz que ele falaria em parábolas. Será que os discípulos não liam a Bíblia? O que aconteceu exatamente? Era o foco no reino errado. Eles tinham um foco no reino terrestre, quando o Messias, Jesus Cristo, viria com um reino espiritual, um reino eterno, viria para libertar a humanidade dos pecados. Mas nós não somos diferentes dos discípulos nesse sentido, porque toda a Escritura aponta também para o tempo do fim, para os últimos dias, e nós vivemos como se este mundo fosse durar para sempre. O mesmo equívoco cometido pelos discípulos. E Jesus ali calmamente agora explica tudo novamente para eles. Jesus Cristo, aqui no relato do livro de Mateus, nós encontramos Jesus novamente explicando aos discípulos tudo o que haveria de acontecer com ele. Lucas
24:44 também diz isso. Ele disse: sobre estas palavras que eu lhes falei. Jesus Cristo disse: eu falei com vocês tudo que iria acontecer comigo. Estando ainda com vocês, que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito ao meu respeito. Estava escrito aonde? Na lei de Moisés, no Pentateuco, nos profetas e nos salmos. Se a gente observar a Bíblia hebraica, ela traz a seguinte estrutura. Tem ali os livros Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros apontavam o quê? Todas aquelas cerimônias, rituais de matar um cordeiro sem defeito, de oferecer animais limpos, apontava para o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, quando Jesus veio, muitos cristãos começam a dizer que ele veio abolir a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas Cristo disse: todas as histórias que estão nos livros da lei de Moisés apontam para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O animal limpo simbolizava Cristo, que é sem pecado. E todos os profetas, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, todos eles apontavam para um Messias que viria salvar a humanidade. E toda a Bíblia, Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esté, Daniel, contém profecias, contém histórias mostrando o amor de Deus para salvar as pessoas. Para Jesus, todas as Escrituras são inspiradas e têm autoridade para nos ensinar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Salvar a humanidade. Por isso que Jesus Cristo, ele é o personagem central de toda a Bíblia. Toda a Bíblia aponta para Jesus, o Salvador do mundo. Isto é o que ele nos ensinou. Isso foi o que ele ensinou aos discípulos. Em Mateus 28, verso 20. A Bíblia foi escrita exatamente para mostrar Jesus Cristo como nosso Salvador. A vinda de Cristo como Messias não anula o Antigo Testamento, porém confirma o que a profecia dizia sobre ele. E também não anula a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas Jesus Cristo veio para cumprir tudo aquilo que os profetas haviam dito sobre ele. Que a nossa atitude sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, seja exatamente esta: encontrarmos a salvação em Cristo Jesus. Oremos então. Maravilhoso Deus, obrigado, ó Pai, pelas tuas palavras. Obrigado porque Jesus confirma tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que a vinda de Jesus como Messias não anula a lei de Deus. Antes, pois, confirma tudo aquilo que os profetas, que o Pentateuco, que as histórias dos Salmos, Provérbios, apontavam para um Cristo que viria salvar a humanidade dos seus pecados. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra cada dia, em nome de Jesus.